Muito obrigada por topar falar com a gente hoje. Eu sei que está muito corrido, ainda mais com esse caso tão cruel e de repercussão tão grande. Doutor, eu queria conversar, tenho alguns pontos aqui que eu trouxe para a gente falar, não é nada muito trabalhoso, mas primeiro perguntar como que o senhor se sente dirigindo as investigações desse caso, falar sobre esse grau de crueldade. Não sei quanto tempo o senhor tem de carreira, se já tinha visto algo assim. O que te despertou, né, investigar isso? Sou delegado de polícia há 25 anos de carreira, e realmente essa é daquelas imagens que vão seguir, não sendo esquecidas por muitos anos até o final da minha carreira. Na verdade, trata-se de um crime gravíssimo, começado, iniciado, possivelmente até na forma de uma brincadeira maldosa de crianças e adolescentes desajustados, e por conta de um viés de perversidade aí, evidente, acabou tomando um rumo de crimes gravíssimos. O estupro de vulnerável, e ainda mais, e tão grave quanto, e nós não podemos esquecer, que foi a divulgação dos atos de pedofilia. E nisso há uma questão importante. O maior de idade envolvido, que foi quem divulgou. Então, há a responsabilização dos adolescentes, limitada na forma do ECA, mas nós temos aí também uma responsabilidade gravíssima desse maior que foi capturado na Bahia após nós representarmos pela decretação da prisão dele. Mas o senhor já começou a adiantar algumas dos pontos que eu queria trazer. Quais são os próximos passos, por exemplo? Agora os 5 envolvidos são presos, né? Preso e apreendidos. Como que fica isso agora? E vai ter transferência desse maior para São Paulo? Eu acho que vale a gente fazer uma rápida explicação. Nós representamos tanto pela apreensão dos menores, o que foi concedido pela Justiça e já cumprido na semana passada, até mesmo antes da grande repercussão de imprensa, e agora, com a decretação e a execução da prisão do maior de idade lá na Bahia, a nossa prioridade é trazê-lo da Bahia, o que deve acontecer nas próximas horas. Nós já articulamos com a polícia de Jequié, que vai levá-lo até o local onde nós vamos buscá-lo, e daí ouvi-lo. Hoje nós fizemos a apreensão do último adolescente que ainda estava em liberdade, e também foi ouvido e encaminhado à Fundação Casa, a avaliação também do Ministério Público de menores, de crianças e adolescentes. Então, isso é o que está sendo feito no momento. A partir daí, amanhã, vamos ouvir o maior de idade, e daí verificar quais são as diligências que ainda podem ser realizadas para exaurir qualquer dúvida que possa haver. Mas ele certamente será responsabilizado minimamente por estupro de vulnerável e divulgação de ato de pedofilia. Doutor, sobre esse último menor que foi apreendido, ele estava foragido, ele foi localizado pela polícia ou ele se entregou? Eu queria saber se o senhor pode dar detalhes sobre essa apreensão desse menor. Porque, se eu não me engano, dos 4, 2 se entregaram. Foi isso? Na verdade, foi assim, houve a captura de um deles em Jundiaí, a nossa equipe se deslocou para lá quando teve a informação de que eles estavam por lá. Os 2 outros irmãos, eu não posso dizer exatamente que foi uma entrega, eles se entregarem, porque, na verdade, os policiais acabaram explicando à família a conveniência de que eles parassem de fugir, e nós conseguimos realizar a apreensão dos adolescentes dessa forma. Esse último adolescente estava efetivamente foragido, e nós tínhamos a informação de que a mãe dele trabalhava no Brás, tinha familiares em Amelino Matarazzo. Após diligências
se intensificaram na tarde de ontem e durante essa noite. Agora de manhã nós conseguimos encontrá-lo na casa de uma tia em Ermelino Matarazzo, e a nossa equipe o apresentou aqui no 63DP. Perfeito, doutor. Obrigada. Eu queria, o senhor também mencionou, foi mencionado pela polícia anteriormente à imprensa, sobre a responsabilidade de quem compartilhou o vídeo. O senhor disse, né, que o mais velho, o maior, foi quem divulgou, mas populares também compartilharam. Vai ter uma investigação sobre isso, uma responsabilização? Como que fica isso agora? Nosso foco principal agora é de esclarecer o crime e evitar a revitimização dessas crianças, bem como também proteger os familiares dos autores de terem qualquer espécie de efeito que não seja devido a eles. A publicação de material dessa natureza é criminal, e nós vamos olhar isso com atenção. A gente até aproveita esse espaço para pedir às pessoas que deixem de, às vezes, até no afã de querer ajudar, no afã de querer ver a punição virá na forma da lei. Os adolescentes já estão todos custodiados, o maior já está custodiado. Não há por que nós promovermos a exposição dessas crianças, e isso é, sim, objeto da nossa preocupação e do nosso cuidado. Perfeito, doutor, muito obrigada. O senhor falou também sobre eu entendo quando o senhor fala de proteção dos pais, dos autores, né, porque muitas vezes os populares ali revoltosos com o caso podem tomar medidas que não vão contra a lei. Mas eu queria falar também sobre a família todos os envolvidos, porque eu fui entender as datas hoje. Parece que o caso aconteceu dia 21 de abril, uma irmã fez o BO dia 24 de abril, e aí eu entendo que a polícia passou a atuar a partir de 24 de abril, quando teve conhecimento do caso. Mas a polícia o senhor tem algum entendimento sobre essa demora das famílias em fazerem a denúncia, uma certa resistência? Tem alguma informação sobre isso? O caso ocorreu no dia 22 de abril. O caso ocorreu no dia 22 de abril. Mesmo as famílias demoraram um pouco a ter ciência de exatamente tudo que aconteceu, porque, na verdade, eles tomaram ciência não exatamente pelas vítimas, mas quando o vídeo divulgado pelo maior passou a circular no WhatsApp, em redes de WhatsApp, em grupos de WhatsApp passou a circular o vídeo, e foi aí que as famílias tomaram ciência do acontecido. A notícia do boletim de ocorrência acabou vindo no dia 24, porque teve esse tempo para que eles soubessem, entendessem o tamanho da repercussão, e, é claro, ficaram intimidados mais pelo clamor social do que por qualquer outra espécie de situação. É natural e, infelizmente, comum que vítimas de crime desse tipo fiquem intimidadas com a exposição e com a repercussão social. Outra coisa que chama a atenção da imprensa, doutor, é a casa onde aconteceu o crime. O senhor tem informações sobre isso? Se é a casa de algum dos autores, se proprietários da casa também tem algum envolvimento que necessita de investigação? Tudo vai ser objeto de investigação. Na verdade, quando a ocorrência chegou para a polícia, não se sabia sequer aquele local que aparecia nos vídeos, onde era, casa de quem era. Foi já durante a investigação que nós conseguimos ir ao local, periciar o local, realizar o exame do local e confirmar que era de um dos adolescentes envolvidos. Então, o estabelecimento de quem é do local e da identidade foram as primeiras das providências tomadas ali no início da investigação, no começo da semana passada, quando, repito, sequer a imprensa ainda tinha se apercebido da gravidade dessa situação. Nós já estávamos com tudo isso em andamento, com a preocupação sempre de não revitimizar as crianças. Perfeito. Doutor, estou finalizando, não vou tomar muito tempo do senhor.
Os apreendidos e o rapaz maior de idade custodiado, eles estão contribuindo com as investigações? Estão prestando depoimento? Veja, o maior, nós só vamos ter uma posição oficial dele, poder afirmar alguma coisa quando ele estiver aqui em São Paulo. Os adolescentes, todos eles falaram e afirmaram, confirmaram o ocorrido, dizendo que foi o que eu ouvi, uma brincadeira que foi para o lado errado. É a afirmação deles, óbvio. Isso é inaceitável, uma brincadeira com toques de sadismo não é minimamente aceitável como uma desculpa. Mas todos eles narram que a brincadeira, como eles disseram, tomou um rumo errado. A impressão que dá é que eles acham que escalou, mas a polícia não aceita essa situação, uma vez que nós entendemos a gravidade de um crime que, se praticado por maior, é um crime hediondo. Então, não dá para a gente dar como minimamente aceitável as condutas ou as alegações dele, mas serão apresentadas à justiça na forma da lei. Perfeito. O maior de idade tem algum histórico, antecedente criminal? Talvez por crimes parecidos? Não, o maior de idade não tem antecedentes criminais, e entre os adolescentes, só um deles tem histórico de ato infracional, mas nada relacionado a esse tipo de situação. Perfeito. Doutor, como que estão as vítimas e os familiares? O senhor tem informações sobre isso? Estamos acompanhando para e passo, estive com familiares há pouco, com a mãe de um deles, inclusive, conversamos agora há pouco, e estão sendo orientados, estão sendo assistidos, as crianças estão aparentemente bem. Claro que isso vai ser... a gente vai ter que acompanhar com a evolução disso, mas eu até gostaria de ressaltar que já no primeiro dia em que tomamos contato com essas crianças, já os encaminhamos para o atendimento multidisciplinar do Hospital Pérola Baiton, que é referência no atendimento a mulheres e crianças vítimas de crimes sexuais. Então, eles já tiveram uma primeira assistência técnica que nos dá um pouco mais de conforto quanto ao encaminhamento que vai ser dado, tanto de saúde quanto psicológico. Perfeito. Doutor, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Eu agradeço muito suas respostas. O senhor quer acrescentar alguma informação, alguma coisa que eu não perguntei, que ache válido? Não, acho que a gente deu tudo que é importante, ressalvando, insistindo para que as pessoas acreditem no trabalho da polícia, acreditem no trabalho da justiça. Esse é um momento em que de se deixar muito claro, o trabalho foi iniciado muito antes de que houve toda essa repercussão. Isso é uma prioridade nossa. A situação causou um grande desconforto a todos nós. O próprio secretário de Segurança Pública, que esteve aqui no 63DP, ele nos relatou em off e depois abertamente que o caso lhe causava mal-estar como poucos na carreira dele, que é uma longa carreira. Eu mesmo, com 25 anos de carreira, fiquei muito desconfortado com esse crime, com esse fato, mas mesmo assim vamos agir dentro da legalidade e apresentar todos à justiça. Perfeito, doutor. Muito, muito obrigada. Excelente trabalho, a gente fica à disposição. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade.